Hello everyone, how are you? What have you been doing during this time of quarantine, of social isolation? It's boring, huh? But have you been studying? Have you been doing your activities? Have you been watching series on Netflix or sleeping a lot? I think you have lots of homework to do, so you must have been studying a lot, right? So now we're gonna have our video classes, okay? And I'm going to start talking to you about something new, ok? A gente vai começar com coisas novas agora, right? Well, guys, primeira coisa que eu tenho para apresentar para vocês agora, a gente vai falar de um tempo verbal chamado Future Perfect. O Future Perfect, ele é usado para a gente falar de alguma coisa que a gente vai ter feito em algum determinado momento no futuro. Por exemplo, no português, eu diria assim, amanhã essa hora eu já vou ter terminado o meu dever de casa. Ou eu já vou ter feito toda a minha tarefa até as 10. Ou minha mãe já vai ter feito o almoço quando meu pai chegar em casa. Certo? É isso que a gente vai estudar agora. A gente vai falar de alguma coisa que já vai ter acontecido. E essa terminação verbal, ido, ado, que tempo verbal é esse no português? Sim, quem falou que é o particípio acertou. Então a gente vai usar o particípio junto com o futuro para a gente fazer uma estrutura da frase do Future Perfect. Se a gente está falando de future, vocês já sabem também que no future, qual é o auxiliar que a gente usa para falar de future? Puxa aí na memória. O que a gente usa para falar de future? Will. Ok, will. Então, quando a gente fala no português, eu vou ter feito, eu vou ter terminado, eu vou ter falado, eu vou ter preparado, enfim. Qual outro verbo que está aparecendo aí? Ter. E no inglês, qual é o verbo ter? Have. Então, a gente vai juntar as três coisas que a gente falou aqui agora. Will, para futuro, have, que é o ter, e mais o verbo no particípio. Daí, a gente vai ter a nossa fórmula do Future Perfect. Desculpem o improviso, mas assim que a gente vai ver. Olha só. Future Perfect. Então, gente, vamos continuar aqui, porque eu tinha feito uma coisa errada ali. Olha só. O que a gente vai usar? Sujeito, will have, para todas as pessoas, independente de ser he, she ou it, que às vezes é meio problemático, né? Que sempre acontece uma flexão no verbo. No caso do Future Perfect, não tem essa flexão. É will have para todo mundo. E o verb in the participle. O que a gente vai ter cuidado vai ter que ser isso daqui. Verb in the participle. Por quê? Nós temos verbos regulares e irregulares, isso a gente já estudou, mas vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Os regular verbs, o que acontece com ele? Eles vão receber ded or ied, quando a gente for jogar no participle. Então, por exemplo, quando que a gente usa de? A gente vai usar o de se o verbo já terminar em i, ok? No caso aqui, o i que eu tô falando é o e, tá, gente? Tô falando em inglês. Então, se, por exemplo, o verbo termina em i, a gente não vai botar outro i, a gente vai botar direto de. A regra geral é acrescentar ed, ok? As outras duas aqui são exceptions. Ied eu vou usar quando o verbo for terminado em consoante mais y, ok? Então, vamos pensar aqui num verbo que a gente vai usar de. Por exemplo, o verbo dance. Dance já termina com i. Então, eu vou apenas acrescentar o de, vai virar danced, ok? Ed é a regra geral. Vamos pegar, por exemplo, o verbo call. Call. Call, a gente vai acrescentar ed e vai virar called, ok? E o ied são naqueles casos de consoante mais y. Por exemplo, study. Eu vou tirar o y e vou botar ied, studied, ok? É a mesma regrinha do simple past com regular verbs. Agora, irregular verbs, eu botei aqui check the list. A gente tem aquela lista no final do livro com os verbos irregulares. Então não tem como eu falar para vocês
um macete ou uma regra, não, porque é só memorizando mesmo, tá? É só na memória. Então, eu coloquei um exemplo aqui. I will have finished my homework at 12 o'clock. Ok? Então, eu vou ter terminado o meu dever de casa às 10 horas. Right? Eu poderia, no lugar do at, usar aqui by, que quer dizer às 10 horas também. Ou eu poderia usar until, que quer dizer até às 10 horas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou ter terminado. I will have finished. Ok? Passando para um próximo exemplo aqui, olha. Nós temos she will have cooked lunch when her husband arrive. Ela já vai ter, não tem esse já não. Ela vai ter feito o almoço quando o seu marido chegar. Ok? Então, de novo, a gente tem will have e o verb aqui, ó, cook. É um verb e é um regular verb, então a gente acrescentou ed, cooked. Outro exemplo. They will have spoken to the director before the class starts. Eles vão ter conversado com a diretora ou com o diretor antes da aula começar. Então, uma outra palavrinha que a gente usa muito no Future Perfect é o before. Vocês estão observando que nossas frases no Future Perfect, na verdade, tem duas orações. Uma que é o que a gente planejou fazer, certo? Até determinado horário. E a outra é a que corresponde a uma ação que determina o momento. Quando aconteceu alguma coisa, até alguma coisa, certo? Então, essas frases aqui são da forma afirmativa. Common expressions. Eu acho que eu fui um pouco infeliz colocando isso aqui em yellow, mas eu falo pra vocês. Common expressions. A gente tem aqui before. Before quer dizer antes, tá? Então, eu vou ter feito alguma coisa antes de outra coisa acontecer. Antes de determinado horário. By. By quer dizer no, na. Então, por exemplo, em julho, no mês que vem. Então, eu uso by para poder falar desse momento de tempo. Until. Until quer dizer até. Então, até determinado momento, até determinada hora, até determinado dia, eu já vou ter feito alguma coisa. When, que é o quando, que é a mesma coisa que o by the time. Então, eu posso falar que eu vou ter feito determinada coisa quando isso acontecer, ou quando aquela outra coisa acontecer, tá? Então, esse seria o by the time. Vamos passar aqui para a próxima, que são frases interrogativas. Nas frases interrogativas, a gente vai apenas inverter a posição do will, jogar o will lá no início da frase e continuar. Exemplo: Will you have done your homework by the time our classes start? Você vai ter feito o dever de casa quando as nossas aulas começarem? Na hora que as nossas aulas começarem? Will she have... Tá de trás pra frente, gente. Will she have studied the lesson by next week? Ela vai ter estudado a lição na semana que vem? Até a semana que vem? Will the scientists have discovered a vaccine for coronavirus soon? Os cientistas vão ter descoberto uma vacina para o coronavírus breve, logo, tá? Então, em todas elas a gente usou a mesma estrutura, ó. Will have discovered, will have... Não tô entendendo minha letra, gente. Studied, will have done. O done é o particípio de do, que é um irregular verb. E próximo aqui, uma negative sentences. Negative, a gente vai só acrescentar o not. Lembrando que no inglês é muito comum a gente usar as formas contraídas, quando a gente junta o auxiliar com o not. Então, no caso de will not, a gente vai ter won't. We won't have... Tem que olhar aqui, gente. Ah, tá. We won't have cleaned our bedroom by the time Mom gets home.
Nós não vamos ter limpado, arrumado o quarto quando a mãe chegar, tá? You won't have finished your computer by noon. Você não vai ter consertado o seu computador até o meio-dia. Ou meio-dia, né? I won't have arrived for the meeting when you started. Eu não vou ter chegado na reunião na hora que vocês começarem. Ou seja, eu vou chegar depois. Então, gente, esse tempo verbal vai falar de coisas que a gente planejou para estar pronta, para ter acontecido em algum momento no futuro, ok? É simples, o que pega um pouquinho aí são esses verbos irregulares, mas aí, meus amores, é com vocês precisam memorizar esses verbos, ok? Depois eu vou marcar com vocês a lista dos verbos mais comuns que a gente usa mais para vocês terem em mãos esses verbos, não em mãos não, in mind, on mind, ok? E vai seguir aí na sequência uma atividadezinha para vocês praticarem um pouquinho desse tempo verbal, right? See you soon, bye bye. I'm back. Voltei para falar duas coisas que eu fiz errado no outro vídeo. Aí eu achei mais fácil eu voltar do que editar, porque eu não entendo muito de edição não. Mas são erros assim. Aqui, ó, é porque minha folha aparece de trás para frente para mim, gente, quando eu vejo aqui, então fica difícil para eu ler. Quando eu disse para vocês aqui, eu falei às 10 horas, na verdade 12 o'clock é ao meio-dia, tá? Eu vou ter terminado o meu dever no meio-dia, até o meio-dia, ok? E outra coisa que eu falei errado, cadê? Foi essa frase aqui, ó. Will you have done your homework by the time our classes return? Que eu tinha falado que se vocês vão ter feito o dever de casa quando a nossa aula começar. Na verdade, o verbo que tá aqui é return. Eu achei que era start, ok? Então, corrijam isso daí pra mim aí, por favor. Right? Bye, bye.